Olá a todos, meu nome é Rodrigo e hoje eu e meu amigo Leonardo iremos apresentar o nosso trabalho de estrutura da matéria avançada, onde nós comentamos e fizemos cálculos computacionais de modos vibracionais. Para lembrar um pouquinho do que são modos vibracionais, eles são movimentos periódicos das ligações entre átomos em uma molécula, resultantes da energia vibracional associada a tais ligações. Uma das técnicas principais para observar estes modos é a espectroscopia de infravermelho, conhecida como FTIR. Os modos vibracionais observados no FTIR incluem principalmente os estiramentos e as deformações, cada um associado às bandas específicas no espectro. Aqui a gente pode observar um modelo dos estiramentos, das flexões nos planos. Então a gente consegue ver que os estiramentos são as vibrações e oscilações ao longo da ligação, e a flexão é a vibração ou oscilação que não está ao longo da linha de ligação, e sim no átomo específico. Essas duas, é, esses dois fenômenos podem ser tanto no plano ou fora do plano. A gente também pode chamá-las de deformações axiais ou deformações angulares. Cada vibração de deformação ocorre em uma frequência característica na espectroscopia. Quando uma molécula absorve radiação infravermelha, ela passa por um estado de energia excitado. Essa absorção ela se dá quando a energia de radiação infravermelho tem a mesma frequência que a vibração da ligação. Após tal absorção, verifica-se que a vibração passa a ter uma maior amplitude. Bom, tendo isso em mente, a gente criou este trabalho com os objetivos de simular os espectros infravermelhos dos grupos funcionais dentro do Chemical Compute utilizando games. Analisar se essas simulações dos bancos de dados do PM6 e do 631G, o B3LIP, trazem resultados próximos aos da base de dados do NIST e da literatura. Realizar o mesmo procedimento para uma molécula complexa com a presença de tais grupos funcionais analisados. E verificar qual base de dados, o PM6 ou o 631G, foi a mais adequada para tais cálculos. Então a gente começou fazendo um cálculo do benzeno. Aqui a gente pode observar que em cima a gente tem um gráfico que foi plotado pelo PM6 dentro do Games, no Can Compute, e embaixo a gente tem o gráfico do NIST. Aqui a mesma coisa, só que em cima é o gráfico do 631G. A gente pode observar um pouquinho as diferenças dos picos, né? Que o PM6 ele teve 4 picos bem característicos, e o 631G ele teve 2 picos muito fortes e 2 intermediários meio fracos. Aqui então a gente plotou os dados que a gente viu em tais gráficos dentro de tabelas. Então a gente pode observar cada pico e o seu valor. Então no PM6, por exemplo, o pico 1 de 749,48 e no 631G de 777,03. Aqui a gente também tem o padrão, que é o padrão que está tanto no nicho tanto na literatura, e o erro calculado de cada base de dados. Aqui para o benzeno a gente pode observar que o PM6 ele teve um erro menor do que o 631G. Esse erro negativo ele demonstra que foi um cálculo excedente do que esperado. Então, por exemplo, o PM6 ele apresentou 749, enquanto o padrão ele vai no máximo a 730. Então é um erro excedente, não faltando. Aqui a gente também tem embaixo a tabela que demonstra as literaturas. Então a gente pode observar que, por exemplo, a banda de mais ou menos 3030 é a banda da ligação C-hidrogênio de aromáticos, e muitas vezes são obscurecidas. Cálculo esse que foi presente ali no 631G. Falando um pouquinho da nitrila, a gente tem aqui nosso gráfico do PM6 e o nosso gráfico do NIST, onde a gente pode observar de novo as bandas bem características, e o gráfico do 631G. Novamente, a gente pode observar, se a gente olhar pelo erro, que o PM6 ele foi mais eficaz, ele errou menos do que o 631G. E é interessante também que o 631G ele apresentou um pico a mais, que é esse sexto pico ali. A gente vai ver ao longo deste trabalho que o 631G ele apresenta picos maiores em comprimento de ondas maiores. O PM6 ele tende a parar os cálculos dele antes do 3000 de número de onda. Já o 631G ele vai até um pouco mais. Então aqui a gente pode observar todos os valores e também, com a tabela abaixo na literatura, observar quais são os tipos de ligações presentes em cada pico. Agora a gente replicou também para a cetona, onde aqui nós temos o nosso PM6 e o nosso 631G, e embaixo o gráfico do NIST. Aqui o que foi interessante é que o primeiro pico apresentado nos dois gráficos ele não possui um padrão, ele não é um padrão que
que tem na literatura e no niche. Como vocês podem observar, o primeiro pico que aparece ali ao redor do 500 no gráfico do niche, ali embaixo, ele é muito ruidoso, então ele é meio que desconsiderado. Já o 631G e o PM6 ele apresentou ali uma bandinha perto do 500. Novamente, a gente apresenta que o PM6 ele possui erros menores, mais próximos do normal. Não que o 631G não apresente resultados bons, mas o PM6 ele ainda é um pouco mais próximo da realidade. Agora eu vou passar um pouquinho para o Léo falar sobre os álcools. Bom, então outra molécula analisada foi o metanol. Então foi avaliado os espectrogramas da função álcool. Bom, quando a gente vai analisar o espectrograma gerado pelo banco de dados PM6, a gente verifica que existe um pico anterior a 500. Esse pico não foi visualizado no padrão NIST. E quando a gente analisa um pouquinho os picos entre 1000 a 1500, nós vemos uma semelhança entre esses picos, né? Quando a gente vai olhar o número de onda acima de 3000, já há uma diferença significativa entre o padrão e o espectrograma gerado pelo PM6, né? Então, a gente vê um pico aí próximo de 2700 no banco de dados, e no nosso padrão, nós vemos picos entre 3000 e após 3500. Quando a gente vai para o banco de dados 631G, a gente também vê esse pico anterior a 500. Existem picos semelhantes entre 1000 a 1500. E os picos acima de 3000 já são um pouco mais próximos, né? E aí existe um pico acima de 4000 no banco de dados 631G, que não é verificado no padrão. Bom, um dos pontos que vale chamar a atenção é que, se vocês olharem para o pico 2 do PM6 e o pico 3 do 631G, né, são os valores que estão pintados em verde, destacados em verdes, eles são responsáveis pela mesma vibração, porém, cada banco de dados deu uma diferença significativa, né? Então, se vocês olharem o pico 7 e o pico 8 também, mesmo estiramento, porém, né, uma diferença aí de quase 2000 no valor, né? Então, para o PM6 deu 2.500 e para o 631G 4.100, né? É uma diferença bem significativa. Quando a gente vai dar uma olhadinha nos erros, né? O erro do PM6 deu um pouco melhor do que os erros do 631G, com exceção dos picos 5. Bom, então aqui a gente tem os números de onda relacionados com o padrão, né? Então esses são os valores encontrados na literatura para cada estiramento e para cada deformação, né? Então nos comentários você tem se a banda seria forte, se a banda seria larga, se a banda seria responsável por uma deformação ou por um estiramento. Bom, uma outra molécula analisada foi a amina. Foi utilizada a amônia como molécula mais simples para ser analisada. Então, quando a gente vai, né, analisar o banco de dados PM6, a gente vê um pico no padrão acima de 3000, entre 3000 e 3500. E quando a gente vai, de novo, para o nosso banco de dados, a gente não verifica esse pico. Existe um pico bem intenso, próximo de 1200. Ele é verificado no nosso padrão também. E um pico próximo aí de 1600, que também é verificado no nosso padrão. Quando a gente vai para o 631G, nós temos de novo esse padrão de não ter um pico além de 3000, porém a gente verifica um pico aí próximo de 1000 e próximo de 2000, assim como o padrão. Bom, aqui nós temos os valores da literatura e os erros,
né? Então, novamente, o erro do PM6 foi menor do que o erro do 631G. Bom, a outra função analisada foi a amida, e a amida selecionada foi a etanoamida. Bom, quando a gente vai verificar o banco de dados PM6, a gente vê de novo, né, um padrão de diferença para números de ondas acima de 2500. Então a gente não verifica o pico de 3000 a 3500 que foi verificado no padrão NIST. Porém, para valores entre 2000 a 1000, nós temos picos bem semelhantes. Bom, quando nós vamos analisar o 631G, nós vemos picos fracos entre 3000 e 3500 e dois picos um pouco mais intensos, próximos de 4000. Também verificamos, né, picos semelhantes entre 2000 a 500. Bom, quando a gente compara os erros entre o PM6 e o 631G, o 631G se saiu pior, com exceção dos picos 4 e 5. Aqui nós temos, né, a tabela novamente com o número de onda, a sua função e o comentário em relação a esse número de ondas, se é um pico médio, se é uma deformação ou de que função está relacionado. Bom, então nós temos aí a análise das funções mais simples, porém, né, uma dúvida que gerou, né, seria se uma molécula mais complexa, que possui mais do que uma função orgânica, os espectrogramas gerados pelo PM6 e pelo C-citron-G, se eles seriam próximos ao padrão NIST e próximos a valores da literatura. E qual banco de dados se sairia melhor, né? Então, quando a gente vai para o PM6, né, a gente verifica novamente aquela diferença acima dos picos de número de onda acima de 2500 e uma semelhança entre os picos de 2000 até 1000. Bom, quando a gente vai para o 631G, existe essa semelhança novamente entre os picos de 500 até 2000 e acima de 3000 a gente já vê essa grande diferença, assim como nas funções mais simples. Bom, então nessa tabela vale ressaltar os picos 8 da base de dados PM6 e do pico 10 do 631G. Assim como foi verificado para a função álcool, a mesma diferença foi verificada para a molécula complexa, né? Então, para o pico 8 do PM6 deu 2.500 e para o pico 10 do 631G deu 4.100, sendo a mesma deformação, o mesmo estiramento, no caso. Quando a gente vai olhar para o erro do PM6 ele está abaixo do erro do 631G, com exceção do pico 8, justamente o pico da função OH. Então aqui nós temos o número de onda relacionado a cada função orgânica e os seus comentários. Bom, então os cálculos realizados computacionalmente, eles foram relativamente próximos dos ensaios experimentais do padrão NIST, né? Então, essa diferença que eu comentei das funções simples e da função mais complexa, da molécula mais complexa, ela está relacionada com as interações intermoleculares, né? Então, quando a gente vai para os dados experimentais do padrão NIST, essas interações intermoleculares elas são levadas em consideração. Quando a gente vai para os cálculos realizados computacionalmente,
essas interações não são levadas em consideração. Por isso essa diferença é significativa. Bom, para a molécula complexa, então foi um valor muito próximo ao obtido pelo padrão NIST. As causas para os desvios verificados podem ter sido causados por possíveis erros de input, e seria possível melhorar esses cálculos computacionais utilizando outra base de dados ou outro programa. Então, seria interessante utilizar a base de dados além do 631G e anteriores ao PM6 e verificar aí se há uma diferença ou se esse banco de dados anterior ao PM6 se sairá melhor do que os bancos de dados acima do 631G. E, né, quando comparado o banco de dados PM6 com o banco de dados 631G, o banco de dados PM6 se demonstrou levemente mais eficaz do que o 631G. Muito obrigado.